20h04, segunda-feira, dia 5 de agosto do ano 2019. Como habitualmente, todas as segundas-feiras, aqui estou eu, José Carlos Valério, que dou a voz a este programa, que é o seu programa de espiritualidade, Infinito Crescer. Comigo está também o Luís Alberto Silva, que é simultaneamente o produtor do programa e o responsável pela seleção musical. Hoje, como todas as primeiras segundas-feiras de cada mês, temos um programa temático e vamos ter em estudo os nossos comentadoras habituais, as nossas comentadoras habituais. O tema hoje, penso que será, como sempre, do seu agrado, e procuramos sempre aqui tirar-lhe o máximo de dúvidas e prestar os máximos de esclarecimentos. Hoje falaremos de karma e o que isso significa. 96ª emissão na totalidade dos programas do Seu Infinito por Crescer, a 59ª edição desta segunda temporada, nesta primeira segunda-feira de agosto, de um mês tímido com um tímido e procurado verão. Será a primeira e a última emissão deste mês, pois este mês, a partir da próxima semana, entraremos num pequeno período de férias. Portanto, faremos hoje o nosso programa e regressaremos depois no dia 2 de setembro. Para já, 20h13, estamos de regresso, e não obstante o facto de termos dito que o tema era o karma, temos ainda da emissão do mês de julho um medo específico, a emissão em que tratamos do medo, e ficou para passar para este programa uma questão relativamente aos medos, que é os medos espirituais. Nós ainda não estamos todos. Falta aqui uma convidada habitual, mas estamos à espera dela e entretanto chegará. Mas entretanto começamos nós. Olá Maria, boa noite. Boa noite. Olá Alice. Boa noite, não, boa tarde, que o sol está bonito. Ainda temos tanto sol. É, exatamente, boa tarde. Até porque hoje temos sol e, pelo que parece, é só até quarta-feira. Quarta-feira já não há sol, não é? Este é o verão que nós temos. É o verão, foi o inverno que foi passar férias a Portugal. Verdade. Portanto, procura-se o verão, e já agora vamos emitir lá um mandato de captura ao verão lá para casa. Se alguém encontrar o verão, faz favor de lhe pôr umas algemas e trazê-lo rapidamente para Portugal, porque nós estamos a precisar de sol, estamos a precisar de calor e de irmos um bocadinho até à praia, não é? Também, mas com possibilidade, porque a gente pode ir à praia todo o ano. Mas também não queremos os 45 graus que tiveram em França e na Bélgica. Pois, isso não. Para derretermos também, não. Então, ficou do mês de julho, do nosso programa do mês de julho, em que tratamos o medo, ficou por tratar os medos espirituais. E então, o que é que vamos começando? Entretanto, a nossa amiga Carmo há de chegar. Pelo menos a gente assim espera, não é? Pelo menos a gente assim espera. Ela disse-me que vinha, portanto. Acho que está a chegar, pelos vistos, parece que está a chegar. Medos espirituais. Os medos espirituais são complicados. São medos que por vezes não são visíveis. Todos nós temos algum, acho eu. E depois há aqueles medos espirituais mais comuns, que é o medo dos fantasmas e o medo... Medo do escuro. Não sei se o medo do escuro será considerado um medo espiritual, mas as pessoas que têm medo dos espíritos, e isso é muito comum. É muito comum e leva muitas pessoas a sofrerem com isso. Exato. Nomeadamente as crianças. Se calhar fazem grandes filmes também nas cabeças delas. Pois, também é verdade. Mas também se liga aqui aos medos espirituais, aqueles medos que as pessoas têm dos trabalhos, não é? Dos ditos trabalhos, daquilo que nos façam. Exato, dos trabalhos que nos fizeram para nos tramarem a vida, e mais dos receios e as invejas, e de facto há energias complicadas ligadas à inveja. Isso há, a gente sabe que sim. E ao mau caráter. Às vezes não é só uma questão de inveja, é também uma questão de mau caráter. Sim. Mas é assim, eu pessoalmente, isso é a minha opinião, acho que essas coisas dos medos dos espíritos, eu costumo dizer que tenho mais medo dos vivos que dos mortos, porque ainda não já ouviu dizer que a gente tenha sido atacado por um morto, tenha ido parar ao hospital,
mesmo já nos pode acontecer com o vivo, né? Portanto, não sou assim muito virada para esse tipo de medos, mas sei que atinge bastantes pessoas e que há pessoas que saem das casas onde vivem porque acham que elas estão assombradas. Sim, sim. Mas digam-me uma coisa, todos nós, qualquer um de nós aqui presente neste momento, qualquer um de nós já teve provas dessas tentativas de ataques, tanto ataques espirituais e de que maneira, não é? Tanto ataques espirituais como ataques dos outros, não é? Aliás, Alice, no seu caso, até inclusivamente nem esperam que a Alice não esteja, mesmo à sua frente. Pois é, fazem lá. E fazem lá as coisas à frente. Vocês acham que é aquela questão, aquela salva máxima quando as pessoas dizem fazer isto, vou-te fazer isto, depois agora é que te vais lixar ou tramar. E eu digo, pois, faz porque Tem a ver com o tema é um de hoje. bilhete de ida e volta e o bilhete de Exatamente. o volta vem com carga, porque normalmente vai, carrega e volta. E tem tudo a ver com o tema de hoje. E tem tudo a ver com o tema de hoje, exatamente. Não é por acaso. Isto vem tudo. Todos nós somos, que trabalhamos nestas áreas, acabamos sempre a ser sujeitos a ataques espirituais ou a trabalhos de gente Não menos. só nestas áreas. Eu acho que nós nestas Não, áreas estamos em mais estamos expostos mais- porque sabemos o. Sim, estamos sujeitos a isso e sabemos que isso acontece. Acho que também quanto mais importância dermos a isso, pior é. Era aí por aí que eu queria realmente perguntar se vocês acham que é justificativo, que é justificado o vibrar, mais uma vez vamos falar do medo, não é? O vibrar pelo medo que me vão fazer e tal. O medo nunca ajuda, como a gente disse, nunca O ajuda. medo bloqueia. É o medo bloqueia. Exato. Portanto, na situação que estava a dizer, a pessoa que foi tentar fazer mal, para mim, deixar lá não sei o quê, pronto, eu nem faço a mínima ideia que mesinha que ela lá levava, não me afetou. Porquê? Porque eu não tive medo. Estou no lixo e acabou. Acho que ela leva a lei do retorno. Se me foi fazer mal, quem vai receber é ela, não fui eu. E acabo por não ter medo. Eu acho. Vocês acham que qual das duas situações é? Estas pessoas que tentam fazer isto não sabem o que é a lei da atração e a lei do retorno ou estão-se verdadeiramente nas tintas para a lei da atração e do Eu retorno? acho que elas, se souberem, pensam que isso que não Não lhes existe. toca. Não lhes toca, não. E eu só pergunto é como é que elas vão dormir. Vão descansadinhas? Provavelmente sim, vão felizes, não é? Eu agora fiz isto e vai-te acontecer isto. Mas e o resto? Depois quando vier o retorno? E não só. Dizem que tiveram azar. A vida é madrasta. A Exatamente. vida, a minha vida não é normal. A vida é madrasta e as pessoas Tem esquecem-se tanto azar, rapidamente. não Não sei o quê, é? esquecem-se do que fizeram antes. Sou uma infeliz, não tenho Depois sorte. estão mesmo a levar com o karma nas costas e nem sabem. E depois, para além disso, tem outra questão, que é o facto de nem sequer, e nós todos somos testemunhas disso, até de uns dos outros, não é? Que bem podem tentar que não entra. E a nossa atitude face a isso, nós que sabemos que existe, nós que definitivamente e por compromisso não trabalhamos com esse lado e não queremos nada com esse lado, porque todas as semanas fazemos essa confirmação e de dedicação ao trabalho da luz, e como trabalhadores da luz, a nossa parte, sabendo nós que isso existe, não sabendo como é que funciona, porque não estamos lá dentro a saber, qual é a melhor atitude? Não será que o deixa andar? O que vocês fizerem é convosco, a mim não me afeta, não será a melhor atitude porque fecha as portas mesmo de entrada. Nós estarmos com medo ou qualquer tipo de receio, seja ele mais ou menos intenso, que poderá ainda potenciar aquilo que foi feito. Eu acho que sim. O medo só potencia e ajuda o lado obscuro a conseguir fazer alguma coisa. Ignorar também não sei se é bom. Portanto,
ignorar completamente, também não sei se é bom, mas nós podemos todos pedir ajuda ao divino. Podemos pedir proteção, podemos pedir. Uma coisa, uma coisa é ignorar, outra coisa é não dar importância. Exato. Exatamente. Ignorar não. Não, até porque nós devemos saber. Pois, até porque se soubermos estamos prevenidos. Claro que nós temos que nos proteger. É tudo o que vamos fazer. Não vamos agora entrar no regime do medo, que como nós tivemos um programa inteiro a falar, o regime do medo só tem medo e só traz mais medo. Nem ignorar totalmente também não vale a pena, porque há tantas fases. O homem e mulher prevenido vá por dois. Exatamente, as coisas também só têm a importância que nós lhe damos. Exato. Se ficamos ali Agora, focados só naquilo. Dar importância, não. E depois há era o que eu ia dizer a seguir, que a Alice sabe que há aquelas pessoas que já tudo o que lhes acontece foi porque alguém lhe fez alguma coisa. Exatamente. Exato. Também não é assim, não é? São os tais exageros, não é? Não é assim. Sei lá, partiram o telemóvel, deixaram cair ao chão. Pronto, já me fizeram alguma, agora partiu o telemóvel e não sei o quê. Isso é tal e qual como aos sinais. Há aquela altura em que as pessoas não veem os sinais e depois há aquela altura que tudo é um sinal. Exato. Um espirro é um sinal. Exato. É um sinal de constipação. Exato. E é um Pode ser sinal. ou de uma alergia. Pronto, e há muitas dessas pessoas que, quando as coisas não lhes correm bem, às vezes devido às decisões próprias, acham que foi, já me fizeram isto, já me fizeram aquilo. Também não é assim. A vida tem as suas altos e baixos para todos nós. A vida não é. Aliás, há vocês certamente já viram uma imagem interessante que circula pela internet, que é precisamente um gráfico o gráfico do eletrocardiograma, não é? E que vem mesmo com os altos e baixos e diz quando a tua vida é feita de altos e baixos, não é uma linha contínua, porque a linha contínua é a linha da morte, não é? No monitor do cardíaco, se a linha fica horizontal e sem altos e baixos, significa que a pessoa já não está cá. Não é? Centrando agora um bocadinho os medos nesses medos espirituais, pronto, é dado adquirido e nós também sabemos que há espíritos de luz, há entidades, sim, entidades, espíritos de luz, e há outros que andam perdidos, outros que, enfim, pronto, não são da luz. De qualquer forma, eu acho que em relação a isso, o medo, para já os espíritos de luz não nos fazem mal, esses não estão ao nosso lado e até é para nos ajudar. Todos os outros, se calhar quando se aproximam é porque precisam de ajuda, não? Alguns sim. E como disse meu guia uma vez, não sei porque é que vocês têm medo da escuridão, acendam a luz. A escuridão não vive na luz. Portanto, desde que nós mantenhamos a nossa luz acesa, não há nada do outro lado que nos afete. Pode chatear, mas afetar não. Porque a escuridão não consegue viver na luz. Exatamente. Assim, tudo o que nós temos que fazer é acender a luz. E nós acendemos a luz. E é sempre nesse sentido. A luz não existe por causa da escuridão ou por causa da sombra. A sombra é que existe porque existe uma luz. Existe luz, exato. Okay? Portanto, nunca podemos ver as coisas ao contrário. Não é? E ele tinha toda a razão, de facto. Se nós acendermos a luz e enviarmos amor, não há razão para temer a sombra. E quanto a estes espíritos que estão perdidos, há a diferença dos perdidos e aqueles que, pronto, que vivem mesmo na penumbra, não é? Que agora por acaso falta-me o termo técnico que se usa para essas pessoas, umbral, são os seres de umbral. Quanto a esses seres perdidos e que se aproximam de nós, é porque nós temos condições e devemos ajudá-los a encaminhá-los para a luz. Muitas vezes não é? Porque não conseguem encontrar o caminho, porque se perderam, na maior parte das vezes, agarrados ao que tinham ou com a incapacidade de aceitar a partida, e precisam de ajuda.
precisam de ajuda, não querem ir para a sombra, mas também não sabem como é que vão para a luz. Exato. E acontece muito que venham, que se aproximem de pessoas que eles acham que os poderão ajudar a encontrar o caminho para a luz. E normalmente quando pedem ajuda e se encaminhem, eles vão calmamente e pacificamente. Muito bem. Alice, a sua experiência. O que é que lhe diz a sua experiência acerca disto? É assim, às vezes fica-se sem saber um bocado o que fazer, ou medo não. Mas se sentirmos que anda alguém a precisar de luz por perto, o que eu faço é mandá-los para a luz. Desejo luz, sou capaz de conversar, parece que anda aqui uma presença qualquer estranha, o que é que precisas? Então, olha, vai para a luz, pede luz, vê o teu caminho, coisa assim no género. Porque Nota-se bem que, e nós sabemos que as pessoas precisam de ajuda, não vão Uma sozinhas coisa muitas vezes. bastante eficaz é pedir ajuda ao anjo da guarda. Exatamente, o anjo da guarda da pessoa para ajudar a subir. Para vir E ajudar a subir. e ajudar a pessoa a encaminhar. Porque há que terem atenção, por exemplo, a este nível, que quando se fala destas questões, às vezes as pessoas não têm noção que é fácil encontrarmos um espírito perdido. Eu vou dar-vos o exemplo de hoje. Hoje aconteceu um acidente gravíssimo às 3 da tarde na zona de Santa Maria da Feira. Um acidente frontal, onde aconteceram 2 mortos. Um acidente frontal na autoestrada, alguém entrou fora de mão. Agora, é assim, não sei idades, não sei nada, mas isto para explicar também lá para casa como é que isto funciona. Aquilo acontece numa fração de segundos. E acontece, por exemplo, em a pessoa ter partido e não ter dado por ela. É verdade que depois aquele espírito fica ali a pairar, porque nem sequer pode não sequer se ter apercebido do que aconteceu, e até achar que ainda está encarnado, mas já não está, já partiu. Não é? E é esta situação que leva muitas vezes a este perdido, há aquelas pessoas que realmente são muito agarradas à vida e quando chega a hora delas não querem ir, porque não querem ir. E às vezes aos bens materiais também. Fundamentalmente é isso. Não é? Mas este exemplo que eu dei agora, que é se foram jovens mais ainda, não é? Porque é a nossa mente que funciona. Quando somos jovens, temos a vida à frente e não pensamos em nada. A partir de uma determinada altura, aliás, a psicologia declaradamente diz isso, que nós, a partir por exemplo, dos 60 anos, começamos a fazer balanços e começa a perspectivar-se outro quadro, não é? Mas até aí, portanto, há inclusivamente Piaget faz as divisões etárias das nossas atitudes, conscientes ou inconscientes, enquanto psicólogo. Mas quando as pessoas são mais avançadas na idade, porque pela sua mente já passou algumas vezes algumas questões relativamente ao fim, não é? Pensam, são capazes de se aperceber mais rapidamente. Quando são jovens não se apercebem com tanta facilidade. E esta questão pode condicionar realmente o depois andarem a gravitar à volta de... Pois, e depois tens os pais que morrem e não querem deixar os filhos e acham que se ficarem ali ajudam, não percebem que se forem também ajudam. Melhor ainda. E as próprias, que há tempo tinha lá uma cliente que ela andava um bocado em baixo e dizia-me, estava lá a contar as coisas da vida dela, as lamúrias, e dizia-me, mas eu disse, mas isso a senhora tem que entregar porque tem que fazer o luto, está ali um bocadinho a dar os miminhos à senhora, e ela diz-me assim, mas eu jamais vou querer fazer o luto, não deixo que a minha filha parta. A filha partiu com 21 anos. E isto é o quê? Quer dizer, a filha está em sofrimento e a mãe está em sofrimento. Pois é, isso é muito importante falar disso. É muito importante falar disso porque as pessoas quando...
É inequívoco, eu não tenho filhos, mas acho que sei. Mas quem diz filhos diz outras Exato, situações. mas aqui, pronto, numa questão de pais-filhos, é um bocado, um bocado não, é completamente contra a natura quando os filhos partem à frente dos pais. Eu, por exemplo, também tive uma colega, uma funcionária da escola onde eu trabalhei, que a filha faleceu aos 21 anos com um cancro de mama. Pronto. E por acaso já há algum tempo que eu não vejo, porque depois o Facebook é o mensageiro destas questões, que eu agora tenho uma colega também com uma situação assim semelhante. Sou um mensageiro das mensagens de saudade, e as pessoas não percebem que está tudo em sofrimento. Exato. Sobretudo aquele que partiu, que não consegue nem ficar lá nem ficar cá, quer dizer, não o deixam sair daqui e descansar em paz. E pronto, e nem está lá em paz porque não deixam, não é? Quer dizer, e isto é muito importante porque é engraçado que eu ainda hoje li uma coisa que quando Kyle Gray diz no Boas Vibrações uma coisa muito importante: quando nós passamos do físico para o não físico, e não há que ter medo disso, quando passamos do físico para o não físico, não está a acontecer nada mais nada menos do que regressarmos ao nosso estado natural. Porque esse é que é o nosso estado natural. O nosso estado natural não é aqui com o corpo físico. O nosso estado natural é no não físico, porque nós somos espíritos. Exatamente. Encarnados. Mas enquanto a humanidade não pensar isso, temos muito mal. É o mais complicado. É complicado, e é por isso que eu falei acontece muito os pais que não querem largar os filhos que não deixarem, ao contrário, estarem eles bem e não quererem deixar partir os filhos. Os maridos com as mulheres e vice-versa, e não um deles não deixa partir o outro, é muito complicado. Aliás, tu falaste agora numa coisa, tenho que ser sincero, quando tu falaste nos maridos e nas mulheres, eu fiquei assim a pensar, isso acontece é mais raro, não é? Mas também temos que percebemos muito bem como é que isso funciona, precisamente se pensarmos como é que os maridos e mulheres funcionam depois da dissolução do casamento e como é que eles funcionam entre eles aqui no físico, não é? Porque aqueles casais que se namoraram, se decidiram casar, se decidiram constituir família, é porque alguma coisa de bom tinham entre eles. Quando as coisas acabaram, ou quando as coisas acabam, as pessoas esquecem-se completamente de tudo aquilo que bom, só veem o que é mau e servem-se de todo o tipo de armas de arremesso, em que as mais delicadas e as mais inconscientes são os filhos, não é? Portanto, isto é uma amostra, quando as pessoas fisicamente presentes funcionam assim umas com as outras, depois quando a atitude, quando a situação é com o não físico, não melhora. Não é? É mais um reflexo. Tens a história da viúva que se lamenta todos os dias que não consegue viver sem um marido, mas que se calhar durante a vida dele estava farta do outro lado. Mas agora faz isto todos os dias. O meu rico marido, não consigo viver sem ele, faz-me tanta falta. Pronto. E isto são maneiras de não deixar a progressão normal das coisas. Não se consegue. Pois a pobre do marido, a pobre da alma do marido não consegue nem ir nem ficar. Exato. Ou vice-versa também. Ou vice-versa, exato. É um exemplo. O vice-versa acontece muito. É muito mais, até porque os homens depois, sem as mulheres, depois de terem casamentos de 40 e 50 anos, não só que são cada vez mais raros esses. Pronto, mas ainda há. Mas não só ficam, principalmente os homens, até à minha geração, depois já são diferentes, graças a Deus. Mas não só ficam sem a mulher e pronto, isto não pode ser. Como acham que foram abandonados, isso não pode ser. Como não sabem o que é que vão fazer porque nunca fizeram nada, dependiam delas. Mas felizmente que as coisas se mudaram. Exatamente, e agora quem é que faz o almoço, o jantar? Ou passam isso para os filhos, ou se não conseguem, vão ficar ali a lamorear-se e a dizer que são os infelizes e a impedir que o outro siga o seu percurso normal e natural para a luz. Bem, naturalmente que este tema, fomos buscar os medos espirituais, não é?
entronca claramente com o nosso tema de hoje, que é o karma. Mas passaram 36 minutos das 20 horas, já cumprimos a primeira meia hora, mas passaram um momento musical e depois reatamos, então já entrando e fazendo a ligação com o nosso tema de hoje. Fique por aí e nós já voltamos.